Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite para todos vocês, a paz de Jesus. Vamos continuar aqui com mais uma aula, mais uma reflexão, mais um tempo de pensar aí, repensar a igreja. Na semana passada, nosso irmão o presbítero Daniel nos trouxe uma aula muito importante sobre a capacidade que nós precisamos ter de montar e desmontar, de repensar as coisas que fazemos. Sem querer de forma alguma destruir tudo, apenas ver se está funcionando e, se for o caso, fazer ajustes ou mudar a estratégia. E claro que quando a gente toca num assunto como esse, nós somos levados a pensar a respeito da igreja ser ou não aquela que guarda suas tradições. E por isso, a aula de hoje, que está baseada no princípio de número 13 do livro Igrejas que Prevalecem, vai abordar esse tema. Igrejas que estão rompendo no tempo atual são igrejas que também guardam, mantêm as suas tradições, sem, no entanto, se tornarem tradicionalistas. O texto bíblico que vai servir de base para esse nosso tempo aqui agora se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6, 7 e verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E aí vem o verso 8 que diz o seguinte: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois bem, deu para perceber que o texto mostra para a gente que é para poder ter firmeza, sim, ter constância, sim, mas o padrão, o modelo, a lente que a gente usa para fazer tudo o que faz é Jesus Cristo e não outra coisa. Eu gosto muito de uma definição que o escritor Charles Swindoll traz a respeito desse assunto. Ele diz que tradição é a fé viva dos que morreram, e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Vou repetir. Ele diz o seguinte: tradição é a fé viva dos que já foram, e tradicionalismo é a fé morta dos que estão ainda presentes. Aquilo que foi importante no passado pode não ser útil no momento, mas aquilo que é fundamental no passado também é fundamento hoje, que é Jesus Cristo. Ou seja, nós não queremos abrir mão daquilo que é essencial, apenas queremos rever, repensar aquilo que às vezes não é uma tradição, mas se tornou um tradicionalismo, um excesso de repetições, de ações, de atitudes, de pensamentos que serviram uma época, mas que não servem mais hoje. Por isso que é importante pedir a Deus que nos dê discernimento a respeito dessas coisas. Não é simples, não é tão fácil assim. É necessário, é importante, mas não é tão simples como parece. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Olha, e aí a pergunta que já surge aqui é: tradição vai, tradição fica, o que a gente vai fazer? Porque uma coisa parece misturar com a outra. Eu diria que é até um pouco paradoxal, porque a tradição é importante, é uma lembrança, é uma memória, é um esteio, mas o tradicionalismo, que quer fazer que as coisas que aconteceram no passado sejam hoje também uma realidade, é que traz problema, é que atrapalha o andamento da igreja. Por outro lado, uma outra bobagem é pensar que nós não vamos criar manias, não vamos criar tradições.
Eu já vi gente falando mal da igreja presbiteriana porque é uma igreja tradicional. Segundo essa pessoa, essas pessoas, a igreja tradicional ela está muito amarrada. Eles gostam de andar segundo o Espírito, de ter a visão do Espírito. Olha aqui, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nenhuma instituição que passou de 10 anos está isenta de criar suas próprias manias, seu próprio jeito de fazer as coisas, sua própria maneira de olhar para as coisas. E ninguém também vive bem mudando tudo a toda hora. Ninguém consegue. Imagina se toda vez que você fosse para sua casa, a porta de entrada estivesse num cômodo diferente, num lado diferente da sua casa. Seria muito estranho, não é verdade? Enquanto isso, veja, não estamos falando mal da tradição. Estamos sim dizendo que o tradicionalismo, que é aquela tentativa de pegar a tradição, fazer com que ela aconteça da mesma maneira pelo resto da vida, isso sim pode ser um problema, pode ser uma dificuldade. Por exemplo, você usa roupa, todo mundo que eu conheço anda vestido. Mas se você pegar fotos suas, se você tem aí 40 anos para cima, se você pegar fotos suas de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, 30 anos atrás, não precisa ir muito longe, você vai ver que usava roupas diferentes, corte de cabelo diferente. Todo mundo fazia isso, né? Usava outras maneiras para se vestir, outros tecidos estavam na moda e eram mais empregados, e assim por diante. As pessoas não deixaram de andar vestidas, mas trocaram a forma de vestir. Não existe nenhum mal em se ter tradição. Não existe problema nisso. A tradição serve de raiz para a gente, mostra de onde que a gente veio, como que a gente começou, identifica a gente de certa forma. A questão é, vamos ficar olhando só para baixo, para a raiz, ou vamos florescer de acordo com os frutos que Deus nos permite dar nesse momento? A tradição se torna um perigo quando ela passa a engessar os desafios que a igreja está enfrentando. Eu já fui pastor em cidades do interior de Minas Gerais, e numa delas em específico que me lembro agora, o culto, né, a escola dominical acontecia ao meio-dia, porque 11 horas da manhã eles estavam almoçando. Era o horário deles, ou seja, mantinha a tradição de se estudar a Bíblia e se reunir aos domingos, mas não mantinha-se lá o tradicionalismo de ter que ser às 9 da manhã ou de ser à noite. Cada um olhava de outra maneira. Já trabalhei em outras congregações também que o culto acontecia 3 horas da tarde. É um horário bom? Para mim não, mas para muita gente que frequentava aquela igreja, aquela comunidade, era o melhor horário que podia se ter no domingo. É isso que você precisa entender. Reunir é importante? A hora que der, né? A gente precisa, como comunidade, como grupo, chegar numa conclusão. Sabe, eu já andei conversando com pessoas aqui em Vila Velha que mudaram do interior ou do estado do Espírito Santo ou de outro lugar do Brasil para cá e que queriam frequentar a nossa igreja, mas que trabalham no comércio e por isso não podem frequentar uma igreja no período da noite. Então elas procuravam uma igreja que tivesse culto, não escola dominical, mas culto pela manhã. Indiquei outras igrejas que eu conheço que têm esse hábito, que tem esse costume. Também já encontrei com pessoas que a igreja deles funciona só na parte da manhã e eles precisam trabalhar no comércio, principalmente sendo uma cidade praiana como a nossa, gente que trabalha muito na época do verão, na época do calor, e a pessoa trabalha com esse comércio de rua, né, de praia, e ela falou assim, onde que é a sua igreja? Porque vocês têm culto à noite? Eu falei, temos. Pois é, porque de manhã eu não consigo vir, eu perco muito, eu estou deixando de alimentar muito junto com os meus irmãos, porque na parte da manhã eu estou trabalhando. Essa é a questão. O horário, por exemplo, o horário é flexível. Se reunir como igreja, como povo de Deus, isso não é flexível, isso é obrigação, isso é necessário, isso é necessidade. Agora, a maneira, o horário como vamos fazer isso sim pode ser tratado diferente. Então, uma igreja tradicional se reúne como povo de Deus para cultuar a Deus e receber os benefícios dessa reunião. Uma igreja tradicionalista se reúne e diz que só pode reunir naquele horário
com aquele tipo de material, com aquele tipo de microfone ou não microfone, né? E assim por aí vai. Nós vimos aí nesse período de pandemia para cá, como que as igrejas tiveram que, a maior parte delas, né, 99% das igrejas tiveram que dar seus pulos para poder aprender a transmitir seus cultos, né? Ficamos muitos dias, muitos domingos, sem poder nos encontrar aqui na igreja. E surgiu até debates aí na internet, é culto online, não é culto? Olha só, a gente precisa reunir. Agora, vamos usar desses recursos aí para poder diminuir um pouco da nossa dificuldade? Vamos, mas a gente tem que fazer. E tem gente que não fez. Eu ouvi dizer, pastores, inclusive da nossa denominação, que não transmitiram nenhum culto durante a pandemia, quando ela estava naquele auge lá. Por quê? Porque eles entendem que online não é culto. Essa seria uma discussão para outra hora. O que me interessa aqui com você, olha, preste muita atenção nisso. Igrejas que prevalecem, igrejas que são importantes no seu tempo, que têm contribuído com o reino de Deus no tempo que existem agora, no tempo de hoje, são igrejas que sim, são igrejas que guardam suas tradições, mas não se tornam tradicionalistas. Poderia dar mais exemplo? Essa igreja aqui mesmo, é uma época que é muito citada a respeito dela, dos anos, talvez anos 2000 aí, quando esse aqui ainda não tinha esse prédio, né? Aqui tinha uma tenda, era um circo. E aí, essa época que era boa e tal, tinha muita gente, acontecia um monte de coisa. É verdade, foi uma época maravilhosa. Mas eu duvido que você queira, que você que é membro da igreja hoje e que estava lá naquela época, queira que a gente tire tudo daqui ou que consiga um outro terreno e coloque a lona de novo para ter que abrir a lona, fechar a lona, limpar a lona, guardar, colocar instrumentos e equipamento para dentro da lona, para debaixo da lona, depois tirar isso e guardar num lugar mais seguro. Você não quer isso. Hoje você tem outras facilidades aqui, e eu tenho certeza que não era a lona que era a unção, né? A unção, a bênção daquele tempo, não estava na lona, mas no fervor dos crentes da época. E isso pode acontecer hoje, isso deve acontecer hoje. Mas se formos nos tornar não só tradicionais, mas tradicionalistas, vamos ter que quebrar isso tudo aqui e voltar a reunir debaixo de uma lona. Eu sei, você não quer isso aqui é só para te ajudar a pensar a respeito desse assunto. Tem um exemplo aqui no livro que é muito interessante, de uma igreja batista na Baixada, né, na Baixada Fluminense, lá no estado do Rio. Ele diz que eles estavam num período, né, que ia ter uma assembleia, tudo assim, e diz ele que presenciou uma cena onde ficaram por mais de 1 hora discutindo quem ia guardar a chave do órgão. Já tem tempo, né, que a gente nem tem órgão mais em igrejas, né? O órgão é aquele piano diferente, né? Tem teclas, mas tem um outro som. Entendeu? Pegou, meu irmão? Pegou a visão aqui? O que acontece? Eles estavam discutindo por mais de hora quem ia ficar responsável para guardar a chave. É uma coisa que podia ser resolvida de outra maneira. Isso é perda de tempo, isso é desgaste à toa. E a gente não precisa se sujeitar a isso. Recentemente, não tão recentemente assim, né? O pastor Tinoco criou um canal, eu também criei um canal no YouTube. Por quê? Porque a gente quer ficar famoso? Não. É porque a gente sabe que isso é um recurso. Inclusive, essa aula que você está assistindo aqui está indo por essa plataforma, está chegando até você por essa plataforma. Então, o que a gente fez? A gente apenas, e acredito que de forma ainda demorada, né, demoramos para tomar essa atitude, estamos fazendo uso das ferramentas que estão à disposição da gente hoje. Mas, se eu fosse um pastor tradicionalista, se o pastor Tinoco fosse um pastor tradicionalista, a gente ia sentar nós dois e falar assim, fazer canal no YouTube? Que da onde? Isso é coisa da modernidade, isso é coisa do inimigo, não vamos usar isso não, nós queremos olho no olho mesmo, é presencial, só se for assim. Olha, meu irmão, e a gente não faz desse jeito. Eu confesso para você, eu prefiro te encontrar pessoalmente, prefiro estar perto de você, até porque fica até mais fácil para a gente se comunicar. É mais fácil falar para você de pertinho do que falar para uma câmera como eu estou fazendo agora. Mas eu não vou me negar de usar desse recurso. Por quê? A tradição de estar junto é fundamental, mas enquanto a gente não pode estar junto, que a gente se encontre por aqui pelo menos, e que a mensagem, que a verdade chegue até você.
e você tome boas decisões com ela, seja um instrumento do Senhor para fazer o que Deus tem chamado você para fazer. O que eu estou defendendo aqui não é demolir tudo, derrubar tudo, é apenas repensar. Vamos guardar as tradições, vamos guardar nossa memória, mas vamos deixar o caderno aberto para Deus escrever mais coisas aí, coisas diferentes na história desta igreja. No passado, nós acreditamos que Deus é vivo, que Ele é presente, que Ele atua através do seu Espírito e por isso contamos com Ele para fazer coisas novas na nossa igreja, sem querer dar uma de muito esperto, de muito inteligente, porque o que nós precisamos é de depender de Deus, ouvir a sua voz e seguir aquilo que Ele aponta para cada um de nós. Tem uma frase aqui nesse livro que me chamou muita atenção. Ele diz assim: a ata aponta para o passado, enquanto o planejamento mira o futuro. Por isso, o planejamento tem mais valor do que a ata. E você sabe, a nossa igreja é muito antiga, né? Só em solo brasileiro, mais de 150 anos. É muita coisa, não é? Não começou um dia desse, né? É uma igreja antiga e é uma igreja organizada. Ela registra de fato seus feitos através de ata. Mas é isso que me chamou a atenção, porque nós, de fato, pensamos muito em colocar as coisas que foram feitas historicamente registradas e esquecemos de pedir a Deus para nos mostrar coisas novas, para ampliar a nossa visão, nos fazer enxergar melhor e mais aquilo que Ele está fazendo e pedir a Ele a oportunidade de poder participar da obra que Deus está fazendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, vamos abandonar as atas? Não vamos abandonar as atas, não vamos fazer isso. Vamos, ao contrário, com as atas bem feitas e bem escritas e bem registradas, vamos pedir a Deus que nos dê planejamentos, sonhos, projetos para as coisas futuras que ainda vão acontecer para a glória dele. Por isso, é importante que a gente mantenha a tradição, e mantenha a tradição bem guardada e bem controlada. Porque se nós não controlarmos adequadamente a tradição, ela esmaga, ela engessa, ela perturba mais que ajuda, ela puxa para trás, ela sempre puxa o freio de mão, ela nunca acelera, porque ela é algo que já aconteceu. Então nós precisamos olhar para isso, sermos gratos por aquilo, sem ficarmos tradicionalistas. É triste quando a gente vê locais, igrejas, irmãos, conselhos, pastores, eu conheço alguns que precisam, para o melhor funcionamento da igreja, do culto, mudar o horário, mudar o dia, mudar o formato, mas não conseguem, porque estão tão agarrados à tradição que se tornaram tradicionalistas, eles não conseguem mexer nisso, nem para testar se vai funcionar melhor, se vai comunicar melhor, se vai propagar e proclamar melhor as verdades do Senhor. Estão apenas assim, porque sempre foi assim, porque meu avô, meu bisavô fazia nesse horário, nós vamos fazer nesse horário também. Isso, irmãos, com todo respeito, isso não é muito produtivo. Nós precisamos acreditar que Deus está movendo, que Ele pode sim pegar alguém estabilizado, né, no lugar que está, que mora, que conhece, e falar assim: sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar, como Ele fez com Abraão. Ele pode dizer para a minha igreja, né, essa que nós estamos trabalhando nela, para a nossa igreja, Ele pode falar assim: tá tudo bem, tá tudo funcionando, mas eu quero que vocês tenham uma outra experiência, sejam usados de outra maneira, em outro lugar, com outras pessoas. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir e obedecer aquilo que Deus diz. Vamos lembrar sempre, a igreja é uma organização, de fato, mas antes disso, ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo aqui na Terra. E por isso, cresce, se movimenta, muda de direção, não muda a sua essência, mas muda a sua forma. Então é isso. Talvez o melhor resumo dessa conversa aqui seja esse. Nós nunca e nunca e nunca vamos mexer na essência. O Evangelho é perfeito, é completo e não precisa de atualizações. Assim como a Bíblia, não precisa de atualização. Mas a maneira como nós comunicamos, isso sim pode ser mudado. A própria Bíblia, né, meus irmãos? A Bíblia não era assim. Você sabe que ela não era assim. Ela era feita de outro material.
Até uns 800 anos atrás, ela não tinha capítulos e versos separados como a gente tem hoje, que tanto facilita a gente achar o texto, encontrar a parte que a gente deseja comunicar. Isso foi sendo alterado e mudado e mexido no decorrer das épocas, dos tempos, né? Isso foi sendo ajustado. É isso. Nós não descartamos a Bíblia, mas vamos tornando ela mais fácil de ser assimilada. E que dizer então dos recursos eletrônicos? Eu tenho Bíblia na palma da mão, posso passar para você se você quiser, é gratuito, que tem mais de 30 versões da Bíblia no celular, offline, você não precisa nem de internet para isso, só usa a internet para baixar e instalar, depois acabou. E tem ali outros livros, comentários da Bíblia, tudo gratuito, tudo ali na palma da sua mão. Ah, mas eu gosto de papel. Tem gente que diz, né? Eu gosto de papel. Meu negócio aqui é o livro, eu tenho que sentir o cheiro do livro. Olha, pode, mas você vai, de fato, sério mesmo que você vai perder a oportunidade de ter mais recursos, gastando menos, ter mais conteúdo, só porque você gosta de papel? Imagina quando até inventarem um papel, né, que era outros materiais mais caros, mais pesados, mais volumosos. Se naquela época a pessoa fala assim, não, o negócio é esse aqui mesmo, não inventa nada não. Aí que alguém inventou o papel e falou, não, papel não, de forma nenhuma. Deixa eu te dar um outro exemplo. Tá vendo isso aqui? A luz, a lâmpada. Olha, não foi criado de um dia para a noite, né? Como disse o presbítero na outra aula, na aula anterior. Gastou-se energia, tempo, teste, sei o quê, um monte de coisa para criar a lâmpada. E de repente, hoje, não é nem a lâmpada que foi criada que a gente tem aqui. Já foram, aperfeiçoada, mudada, atualizada, sei lá, mexida. Aconteceu um monte de upgrade aí na lâmpada. E hoje nós usamos lâmpada de LED. Essa aqui é a lâmpada de LED, por exemplo. Não era assim, era de outro jeito. Um dia alguém se determinou a mudar isso, a criar alguma coisa que funcionasse, que não dependesse só do combustível para poder iluminar os lugares. Criou a lâmpada. Mas de lá para cá, a lâmpada vem sendo mudada. E às vezes lâmpada pequena que consegue espalhar luz num grande pedaço, numa grande parte da casa. E o que é isso? Evolução. Precisamos da luz, a luz é a mesma. Nós precisamos da claridade, é fato. Agora, a maneira como vamos jogar essa claridade no ambiente, isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado. E eu creio que você está entendendo. Se você tiver dúvida, por favor, fale comigo. Pode escrever no chat, pode falar diretamente comigo. Nós estamos aqui para conversar essas coisas e para crescer diante desse assunto, que eu creio é muito importante para a gente nesse momento que estamos vivendo. E já chegando para o final dessa nossa reflexão de hoje, eu quero dizer para você que aquilo que é essencial não pode mexer e nem pode acabar. Mas aquilo que é forma, aí isso sim pode. Isso pode ser mexido e inclusive pode até deixar de existir. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, uma certa vez, visitei no interior do Rio de Janeiro um local onde tinha uma igreja, um templo, né? Na verdade, um templo muito bonito, muito bonito, bem formato de igreja mesmo, com cruz, com tudo, muito bacana. Mas ninguém frequentava lá mais. Sabe por quê? Porque ali naquela região rural existia uma demanda de trabalhadores que é o que frequentava, que fazia aquela comunidade existir. De repente, por várias questões aí, as pessoas foram migrando para outros lugares, para a cidade, e aquele lugar virou um lugar abandonado. Mudou-se a forma de usar a terra ali, já não carecia mais de tanto trabalhador. Então hoje, uma grande parte daquela terra ali é de um dono só. E não mais tem muitas famílias morando, tem poucas, só a pessoa que trabalha na fazenda mesmo. E por isso, a igreja, escute isso, hein? A igreja fechou, a igreja acabou. A igreja pode fechar? Essa igreja de parede, essa igreja de telhado, essa igreja de CNPJ, essa pode. Ela não pode apenas ser mudada, aperfeiçoada no decorrer das épocas, pode até acabar. Pode. Agora, a igreja verdadeira, a igreja que está firmada em Cristo Jesus, aquela que é formada não por pessoas que estão no hall de membros da igreja presbiteriana aqui de Itaparica, mas que estão no hall de membros dos salvos em Cristo Jesus, essa nunca vai acabar.
Essa nunca vai ser derrubada e vencida por nada. Entende a diferença? O que é essencial não pode ser mexido e não pode acabar. Mas aquilo que é forma, aquilo que é só serve à essência, isso pode mudar e pode até deixar de existir. Nós guardamos até a tradição, podemos guardar a tradição de entrar dentro de casa sem sujar a casa, tira o sapato, passa o pé no chão, no pano que está ali, alguma coisa do tipo. Mas não precisa mais de uma raspadeira, né, de um pedaço de ferro ali para poder fazer isso, que nesse momento não me vem à cabeça o nome certo desse utensílio. Dito estas coisas, eu quero encerrar te chamando a atenção para pensar. Nós temos aqui nessa igreja tradição, temos tradições, óbvio que temos, claro que temos. Agora, a pergunta é, somos tradicionalistas? Mantemos manias, formas de fazer as coisas apenas porque sempre foi feito assim? Será que isso acontece? Escreve aí para mim, fala comigo. Você acha que tem alguma coisa que já não faz mais sentido de existir? Se tem, precisamos repensar, meus irmãos, porque queremos sim guardar a tradição sem nos tornarmos tradicionalistas. Porque igrejas tradicionalistas são igrejas que dão mais, são igrejas muito propícias a terem donos, famílias dominarem determinadas áreas da igreja. E nós não queremos ser dominados, por famílias, queremos ser dominados pelo Espírito, seguindo a sua palavra. Por isso, vamos guardar as tradições sem nos tornarmos tradicionalistas. A boa tradição fornece recurso, referência, oferece valores, princípios que são muito úteis. Por isso, nós não a rejeitamos. Vamos preservar as raízes, sem cultuar as raízes. Vamos ser gratos pelo passado, sem estar amarrado lá, mas com os olhos para frente, aonde Deus está nos levando. Assim, eu encerro mais um momento aqui com você. Quero que você veja essa aula com muito temor, Olhe para toda essa explanação aqui com muito temor. Nós não queremos de forma nenhuma ofender ninguém, e nem destruir nada do que Deus nos deu. Apenas não queremos trocar a criatura pelo Criador, ou melhor, trocar o Criador pela criatura, trocar a bênção de Deus, colocar a bênção de Deus, que já aconteceu no passado, dentro de um formato onde ela em si é colocada como a coisa primordial, ao invés de olhar para Deus, que deu aquela bênção, dá bênção hoje, e nos dará outras tantas bênçãos amanhã. E eu espero que assim juntos, eu e você, possamos crescer e desenvolver uma igreja vibrante, uma igreja que prevalece, uma igreja relevante para a nossa época. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esse tempo aqui, por essa aula e pela atenção de cada irmão, de cada irmã nesse instante. Peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor conduza o nosso coração e nos mostre aquilo que precisamos ver para guardar bem as tradições, sem cultuar as tradições, sem nos tornarmos tradicionalistas. Esse é o meu desejo, é a minha oração no nome de Jesus. Amém.